Olá, pessoal. Eu me chamo Cristina, eu trabalho aqui na BevTech na área de projetos de inteligência artificial na Digital Core. AI Ops Manager, nome bonito, fala a verdade. E também trabalho junto com o COI de atendimento nas tecnologias de inteligência artificial. E hoje a gente vai falar, acabei de dar o spoiler, de inteligência artificial generativa. A inovação e a personalização, trazendo o futuro para o marketing digital e supply chain. E, trazendo um pouquinho de suspense, a gente tem grandes convidados que estão conosco no Tech Cheers, que é a equipe da NTT Data, inclusive nossos patrocinadores do Tech Cheers. Estou aqui com o Luiz e com o Henrique, prazer, muito bem-vindos aqui conosco. E para começar o quebra-gelo, né, gostaria de ouvir quem é o Luiz, quem é o Henrique, além dos rótulos, quem vocês são? Conta pra gente. Sou Luiz, eu sou um espanhol catalão que leva já uns 13 anos morando aqui em São Paulo. Casei com brasileira já. E bom, no final de semana eu sou ciclista. Ciclista, olha, muito bom. Eu gosto de gente assim, gente esportista, né? Uhum. Eu sou o Henrique, sou um carioca fajuto pra caramba, flamenguista fajuto pra caramba, moro em São Paulo há mais tempo do que no Rio, mas tenho que dizer que sou carioca só pra fazer graça, né? Trabalho na NTT há 4 anos e meu hobby é churrasco, cara. Minha vida é estar na frente da churrasqueira me divertindo com a família. Já esteve no Sul, fala a verdade. Já onde eu aprendi a fazer um bom churrasco, tento replicar entendi, aqui. tá explicado, tá explicado. Então vamos começar o nosso tema, né? Um tema muito bacana, que tá super em alta e com certeza a NTT Data vai ter muitos insights para trazer aqui pra gente. Então vamos falar de IA generativa. Como a NTT Data tem aplicado a IA generativa nas empresas? Consegue compartilhar algum case com a gente para a gente começar esse bate-papo? Eu acho que hoje em dia, principalmente, o tipo de case que a gente que realmente estamos implantando em cliente, eu diferenciaria principalmente por 2 tipos. Um tipo que é mais de automação, muitas vezes de back-office, operações, e outro que é de atendimento. Entre o atendimento, tanto atendimento para cliente como para funcionário interno. Realmente o que a gente estamos vendo nos últimos, digamos, meses é um crescimento muito de casos com cliente final já. Acho que faz uns meses as empresas tinham um pé atrás com usar IA generativa para fazer atendimento de cliente, mas realmente hoje em dia temos bastante casos onde cliente final está interactuando já com IA generativa. Primeiro era simplesmente por algumas features dentro de assistentes virtuais tradicionais e de forma gradual isso ha ido crescendo e hoje em dia estamos fazendo assistentes que são por 100% generativos. Por exemplo, temos na L'Oréal um assistente de beleza que vende produtos de beleza e faz recomendações de beleza feito 100% com IA generativa. Temos companhias de seguros que estão vendendo seguros usando IA generativa, que estão dando informação aos clientes sobre as apólices utilizando IA generativa. E por aí vai. A IA generativa é engraçado, né? Porque fala-se de IA generativa há muito tempo, mas agora que a gente começa a ver realmente isso descendo num nível que a gente estava falando até em off aqui, né? Mais democrático, né? Então, os casos, eles começaram muito como back-office, como o Luiz falou, e a gente começa a ver as empresas se provocando cada vez mais, para levar isso realmente na ponta final, que é o cliente dela. Né? Porque a gente sabe, existem muitos casos de uso, existem muitas possibilidades, a tecnologia não para, então a cada momento você descobre uma coisa nova, mas no fim, a gente precisa ver qual é o benefício, e o benefício vai estar realmente em você levar isso para o mercado, você se posicionar como uma empresa inovadora, mas ao mesmo tempo trazer benefícios, trazer automação, trazer resultados na ponta final, que é a ponta do seu cliente, a ponta do marketing, a ponta de vendas. Então, o caso da L'Oréal é um caso como esse, né? Você ter um assistente virtual com base em IA generativa que só de olhar para você numa foto te indica um produto, um cosmético de beleza, e você pode comprar algo com uma curadoria bem feita, isso é um ganha-ganha, né?
É o benefício sendo visto ali na prática, né? Sendo degustado. Sendo degustado, né? Tendo a indicação, e é um bom ponto interessante esse, porque realmente, hoje em dia, nos produtos que a gente está vendo de IA generativa, tem muita essa indicação pelo perfil das pessoas, né? E aí tem aquela personalização também, né? Você começa a transformar a personalização da pessoa, e a pessoa se sente muito mais à vontade também de usar essas tecnologias, né? Como a gente estava falando antes no off, né? A gente viu que as pessoas começaram a ver como é tangível o uso da IA generativa no dia a dia delas, né? E falando até de benefícios, de eficiência, de inovação, como vocês veem esses benefícios sendo colhidos? Com inovação, com eficiência? Hoje em dia, acho que o principal benefício que é recolhido hoje em dia é eficiências do ponto de vista de facilitar a vida das pessoas. Acho que temos muitos casos, sobretudo de operação, de back-office, onde o que está trazendo a IA generativa é facilitar a vida da pessoa do ponto de vista de IA generativa faz a parte fácil e a pessoa aporta a parte difícil. Então, por exemplo, temos vários cases de correção de incidentes. Pode ser incidentes, reclamações de cliente, incidentes de uma plataforma tecnológica, pode ser incidentes de uma rede de telecom, de uma empresa de energia, falhas da rede elétrica. E nesse tipo de incidentes a gente faz é pegar o histórico de correções de incidentes. Aí todos os sistemas de correção de incidentes num campo lá, que se chama Work Notes, que é onde o técnico escreve o que fez. E muitas vezes ele escreve com muito detalhe. Que era um campo que até agora ninguém utilizava para nada. Com IA generativa a gente pode utilizar esse campo, podemos utilizar os manuais técnicos da plataforma e a partir daí, quando se abre um novo incidente, criar uma recomendação. Legal. Ou pode ser um incidente, poderia ser uma reclamação do cliente. E dar essa informação para o técnico ou dar essa informação para a pessoa que responde às reclamações. E a partir daí, muitas vezes, inclusive, a gente consegue dar já a resposta que ele tem de dar para o cliente final. E a pessoa simplesmente faz uma validação. O que a gente vê muito casos reais é que a gente consegue automatizar mais ou menos 80% do atendimento. Nossa, bastante. Evidentemente, sempre vai ter, no primeiro caso, uma revisão humana e fica 20% que não é resolvido, mas que realmente são os casos complicados. Que precisa de uma análise, né? Que precisa ser visto, né? E tal. A verdade é que quando você começa a usar a inteligência artificial nesse caso, né, a favor dos processos, você consegue ser muito mais estratégico, né? Porque você tira uma camada de trabalho que existe, o trabalho operacional, né? Ele facilmente é substituído por uma inteligência artificial. Né? As pessoas falam muito da inteligência artificial roubar empregos, por aí. Não vai roubar empregos, ela vai mudar os empregos. Ela vai te permitir, seja um time de jurídico, de uma área jurídica, de uma área de recursos humanos, né? Desenvolvedores, que a gente, né? Nosso universo aqui, né? Marketing, vendas. Você vai ter a possibilidade de ter tudo muito acelerado. Toda a parte operacional, aquela parte que você tinha que buscar dados, cruzar dados, trazer insights, buscar informações, direcionar problemáticas que podem muito facilmente ser solucionadas, por exemplo, um atendimento de um chatbot em N1, você vai ter isso sendo feito de forma automatizada e com isso você passa a poder ter mais tempo livre para olhar para a evolução, para a nova camada que vem por aí, para a inovação. Isso para as empresas é ótimo, né? Porque aí você começa a usar as capabilities dos times técnicos de uma forma mais estratégica, né? Exatamente. Até na Ambev também a gente vem trabalhando muito esse caso dos atendimentos manuais, que são scripts que podem ser executados por uma IA, e nossos analistas, nossos desenvolvedores estarem trabalhando de uma forma mais estratégica, olhando o futuro, né? Eu gostei muito dessa outra frase que você falou da inteligência, não veio roubar os empregos, ela veio adaptar, né, para a gente poder usar os conhecimentos que os nossos times têm de uma forma mais estratégica. A verdade é assim, ela veio para ficar. Veio para ficar. E quem não se adaptar, aí sim pode, né, ter algum tipo de problema lá na frente. O certo é, cara, vamos embarcar, vamos acreditar, vamos junto, né? Vamos fazer isso acontecer. Porque, querendo ou não, a inteligência artificial ela também precisa do humano. Né? Ela não vai fazer nada sozinha. Né? A gente direciona e ela executa. A gente ensina, né? Exatamente. A gente ensina então, ela. Se você continuar na posição de direcionar o caminho certo, ela vai te levar com velocidade onde você precisar. Verdade. Acho, Henrique, que você acredita na palavra que você fez, que você falou. Ela vem para melhorar, mas os humanos nos temos de adaptar. E aí é onde a gente hoje em dia vê o desafio. Quando a gente fala de eu vou automatizar, eu vou pôr uma operação, eu vou dar para um programador, a IA, o que a gente vem detectando às vezes é que tem resistência.
As pessoas ficam com o pé atrás, ficam com medo, e aí Congelam, né? congelam, e aí Ficam congelados, né? muito desafio que a gente tem é como a gente faz na gestão da mudança certa. Então, tem projetos que a gente está pegado, por exemplo, pessoas da operação e é trazido para o projeto de desenvolvimento. E hemos feito que a pessoa da operação seja o sponsor do projeto. E essa pessoa depois vai lá na operação e vende para o resto da operação. Isto não vai, e fala para ela, isto não vai tirar o seu trabalho. Na realidade, a gente vai fazer um trabalho melhor que fazemos até agora. Mas também é verdade que isso obriga a mudar o perfil das pessoas. Sim. A gente precisa de pessoas diferentes. Então, as pessoas vão ter de adaptar-se. Upskilling. Adaptação. Precisar de adaptação, porque não tem mais trabalho repetitivo. Esse trabalho repetitivo um pouco morre. A gente precisa de pessoas mais críticas, que consigam pegar insights que já gera e sobre isso trabalhar. Então, muda também um pouco o que vamos a pedir do profissional do futuro. Profissional do futuro. Boa palavra essa, profissional do futuro. E você falou um pouco sobre o marketing, né? Então, vamos falar um pouquinho de marketing digital, né? Como é que as marcas, elas estão se adaptando e criando essas experiências personalizadas para os seus consumidores? O que vocês têm a falar sobre marketing digital? Quando você fala de marketing, né, você está falando basicamente de levar uma mensagem. A gente brinca, né? É o onde, como, quando e porquê, né? Então, assim, você vai levar uma mensagem para a pessoa certa, no momento certo e com um objetivo muito claro, né? Então, esse roadmap, né? Ele é o roadmap que é a base da hiperpersonalização. Hiperpersonalização hoje em dia é uma coisa que todas as empresas buscam, né? Você hoje, o mercado ele não te permite mais você ser genérico. Né? Eu brinco muito, tem um caso que a gente brinca muito quando a gente vai fazer reunião com clientes no mercado, né? Imagina lá você, Cris, está indo para a academia às 6 horas da manhã. E Eu aí... vou às 6 horas da manhã, certo? Então, imagina você receber um push notification da sua fast food preferida falando, venha comprar um Uber. Aí você fala, gente, tá errado, né? Eu tô indo pra academia, às 6 da manhã você vai me oferecer um Uber. Tem algo errado. Isso é um exemplo muito bobo, mas é um exemplo de que a personalização não funcionou, né? Então, quando você fala de personalização e hiperpersonalização, você está falando de trabalhar de uma forma correta e cada vez mais profunda a segmentação dos seus clientes, né? E ir no ponto certo, produzir conteúdo, se comunicar com esse cliente, fazer o funil de vendas de uma forma mais próxima. Só que imagina, quantas segmentações uma empresa como a Ambev tem, por exemplo, hoje? Bastante. 10 mil, 20 mil, 30 mil. Imagina você se comunicar com 30 mil segmentos, o mesmo conteúdo, 30 mil vezes replicado. Ninguém consegue. Aí a inteligência artificial entra para ajudar. Então você consegue, por exemplo, acelerar, ganhar eficiência. E a eficiência é a palavra-chave. Por quê? Porque você consegue produzir muito mais com o mesmo esforço que você tem hoje. Porque você tem um acelerador trabalhando para você. E isso te permite ser cada vez mais direto, cada vez mais próximo com o seu cliente. O marketing digital ele funciona assim. Né? Você vai se comunicar para poder levar um serviço, um produto, oferecer alguma coisa e converter. Né? A mesma coisa quando você vai falar de mídia. Né? Quando você vai falar de mídia, você também precisa segmentar. Imagina você conseguir, através da inteligência artificial, entender quem é o usuário que está na ponta final, que está lá acessando o seu app, acessando o seu portal, né? E você mandar para aquele usuário a mídia correta com o call to action correto que vai fazer mexer o ponteiro ali. Ele vai saber se é a Cris que está acessando, se é o Henrique ou se é o Luiz. 3 pessoas completamente diferentes, com interesses diferentes. Imagina o Zé Delivery fazendo isso com mídia de promocional. Esse tipo de ganho, assim, não tem preço, cara. É onde a inovação nos permite chegar hoje. A inovação acontece no marketing digital. É isso. Tem um exemplo que me falavam anos atrás, quando começou a transformação digital, que era fazer a transformação digital de uma empresa. E por um exemplo, eu sou um sastre. Está correto em português, sastre? Desastre. Não, desastre não. Uma pessoa que faz roupa à medida. Como vocês falam? Alfaiate. Um alfaiate. Desculpa. Um alfaiate que ele uma pessoa de uma alfaiate de 60 anos que ele decide começar a fazer todo o processo por WhatsApp e enviando tudo para o cliente por entregador.
Então, eu pego o meu WhatsApp, falo com o cliente, envio a tela, o cliente valida que tela quer. Uma vez tem na tela, pede para o cliente pegar as medidas, criar uma primeira versão da roupa, o cliente vai lá, prova, experimenta, ajusta, e vai fazendo todo o processo assim. E isso, a gente fala, isso é completamente digital. Muito mais digital que a coisa que a gente tinha na época. Porque no final ele não tinha nenhum contato pessoal, ele fazia tudo por métodos, digamos, digitais. Mas hoje em dia, com IA generativa, a gente tem chegado a um ponto que a gente poderia fazer um desastre autônomo. Com todas as capacidades que a gente tem hoje em dia, toda a suma de capacidades que temos, desde um lidar num celular que eu consigo fazer uma foto 3D de eu com uma roupa para eu tirar as medidas, com uma IA que pega isso, que gera todos os cálculos. Então, hoje em dia, a IA generativa ha chegado a um ponto que permite ligar uma série de tecnologias que tínhamos que vinham evolucionando hasta agora e nos permitem, neste momento, fazer uma hiperpersonalização quase perfeita. Então, essa mentalidade de segmento, cluster, em muitos temas vai acabar. Eu consigo ter uma impressora 3D e fazer uma coisa completamente, um objeto completamente a medida para o meu cliente. Então, vão começar a aparecer muitos negócios que se vão basar em hiperpersonalização e a generativa vem a ser o que acaba ligando toda essa revolução tecnológica que a gente via vindo nos últimos anos. É a cola que vai ligar as pontas. A cola, né? É verdade. E aí isso casa muito também com as personas digitais, né? Porque a IA ela também vem tendo esse impacto nas personas digitais, né? Sim, quando a gente fala de personas digitais é bacana porque ela nasce junto com a IA, automaticamente. Né? Hoje, qualquer produto, qualquer desenvolvimento de serviço, jornada que você vai criar no universo digital, você faz pensando no usuário. Você faz pensando, né, em canais e usuários. E os usuários, muitas vezes, a gente tem que entender, tem que conhecer para poder criar uma experiência direcionada para aquele usuário. Chegar num nível de personalização começa por você conhecer seu público, conhecer o usuário, né? Traçar personas a partir de arquétipos, personas e entender o seu cliente, né? E isso, às vezes, é muito difícil, né? Porque você vai supor muitas coisas. Então, quando você começa a supor muitas coisas, você precisa testar, você precisa ir a campo, fazer pesquisas, né? E que são vagarosas, que levam tempo, são cuidadosas, né? Vai fazer focus group, vai fazer pesquisa de amostragem, quali, quant. Então, quando você traz a IA para cá, a IA, ela não só tem a capacidade de ser inventiva, como assertiva. Você consegue, por exemplo, em poucos minutos, criar milhões de personas diferentes, né? Dependendo da capacidade que você tiver de hardware e software, a IA te permite fazer isso. E você criar muitas personas e testar várias coisas com esses perfis. Os perfis que vão estar divididos por faixa etária, por gênero, por gosto, por regionalidade, né? Você consegue trazer muitas camadas, né, de segmentação dentro dessas personas digitais de um jeito muito fácil, o que te dá um ganho muito grande. Por quê? Porque você consegue, antes de levar algo ao mercado, seja um produto, um canal, um serviço, um conteúdo, marketing, qualquer coisa do tipo, você consegue fazer testes antes, você consegue aferir algum tipo de qualidade aquele lançamento que você está fazendo, aquele conteúdo, aquele produto, aquele serviço, e já ir para o mercado muito mais direcionado. E fazer também um teste pós, para quê? Para evoluir. Né? Para evoluir. A gente fala de evolução, a evolução é a mesma coisa. Você vai fazer teste AB, você vai fazer teste de mercado, teste de produto, vai fazer teste em loja física, né? Vai no PDV da Ambev, entender se é a marca 1, a marca 2 ou a marca 3, por que vende mais, por que vende menos. Tem tanta coisa bacana. E esse trabalho de personas, ele é mais uma camada de IA muito, muito interessante, porque você consegue trazer inputs e insights que você só teria lá na frente, e isso acelera o teu go-to-market. Isso te dá a possibilidade de você ser mais assertivo e mais rápido na hora de levar algo. Mais direcionado, né? Exatamente. E não só isso, também você consegue aproveitar todo o contexto que você tem daquele cliente dentro da sua empresa. Você consegue utilizar as suas ligações de call center, você consegue utilizar o histórico para enriquecer essas pessoas digitais, para que sejam o mais autênticas possível referente ao que é o seu cliente.
a gente fala muito de viés, né? Era o ponto que eu ia comentar, vamos lá. A gente fala muito de viés, né? E quando você olha para, assim, todo mundo tem viés, né? Então, a vantagem é assim, você pode ter um viés. Você, se estiver pilotando um teste como esse, ou desenvolvendo algo com inteligência artificial, você vai acabar tendo um tipo de viés. O legal é que a própria inteligência artificial consegue filtrar esse viés, trazendo a clusterização. Então, ela vai criar um mapa, né, de diversas personas e vai entender os agrupamentos, como funcionam. Então, o nosso trabalho, na verdade, é tomar cuidado com o viés e dar a maior quantidade de inputs. Inputs que vêm de um banco de dados, inputs que vêm do seu call center, inputs que vêm do bot. Você trazendo tudo para lá e construindo as personas, não de forma genérica, mas assim, o mais abrangente possível, você consegue filtrar, você acaba tirando um pouco essa camada de viés. O viés sempre existe, né? O que o nosso trabalho, e aí é aquilo que a gente falou, a IA não faz sozinha, a gente tem que guiar. O nosso trabalho é cuidar disso. A gente tem que ensinar ela, né, quais são esses viéses, né? Ou a gente mesmo aprender. Ou a gente aprender quais são os viéses que não deveria que não pode ter viés, vai saber. Em realidade, o que a gente faz é tirar o viés da IA, porque IA tem viés porque foi treinada porque com dados humanos que isso tem é verdade. Sim. Né? E eu ia comentar um ponto ali que a gente estava falando das personas, dessa amostragem, é muito legal do prompt também, né? Porque você também personaliza com a forma que as pessoas falam. Então, quando você faz essa pesquisa de mercado, quando você direciona a campanha, você também consegue direcionar a forma, por exemplo, de cada estado, de cada público, né? Como você falou, o público de 16, 17 anos fala de uma forma, que o público de 50, 55 fala de outra forma, né? Então, essa parte do prompt também é bacana, né? O prompt eu costumo dizer que é uma coisa eterna, né? Porque você sempre pode aprimorar, né? Cada desafio que você encontra, você consegue aprimorar e trazer mais uma camada de prompt. Então, quando a gente fala de personas, a gente fala realmente de buscar tudo que compõe um ser humano. Né? Porque você é composto por muitas coisas, né? Os seus gostos, o lugar onde você mora, a sua classe social, né? A sua posição profissional, a regionalidade. Puxa, esses dias um exemplo, né? Muito bobo, mas um cliente nos buscou e falou, olha, eu quero fazer um chatbot, né, que a inteligência artificial não só me ajude a dar as respostas de forma humanizada, né, e instantânea, mas eu quero que ele use jargões regionais de cada local. Então, se você está no Nordeste, você vai ter um chatbot usando terminologias, né, e é um trabalho de curadoria feito em cima da IA. Terminologias regionais do Nordeste. Se você vai para o Sul, você vai ouvir um bate. Se você vai para o Rio, vai falar um colé meu irmão. E imagina um bot que seja capaz de fazer isso. A IA hoje ela é capaz de nos permitir fazer isso. Né? E quando você fala de criar as personas, é o mesmo pensamento. Você vai ter que assumir que tudo isso existe. Né? E que tudo isso compõe um trabalho de pesquisa, um trabalho de testagem, através do uso da inteligência artificial, olhando para todo o 360 que compõe um ser humano. Aí aparece um pouco também um profissional novo, que é um profissional que vai cuidar do conteúdo, que vai utilizar como insumo IA generativa. Profissional que já existia para a IA tradicional, mas era bem, digamos, bem menos relevante, mas hoje em dia é super relevante. Então, um desafio que temos com muitos clientes é, sei lá, eu vou num call center e creo um assistente para o call center. As pessoas humanas, até agora, ninguém ligava de como elas falavam com o cliente. E a percepção que parece que o responsável do call center acha que todo mundo fala do jeito que a empresa queria que falara, que não acontecia. Aí, quando a gente põe IA generativa, o desafio que a gente tem é ter uma base de conteúdo bem feita, bem curada, que realmente converse, fale do jeito que o cliente quer que fale. E aí tem um desafio de curar esses conteúdos e aparece esse novo profissional, que vai ser um profissional muito importante no futuro. Esse é um profissional chave no futuro, né? De fazer esse entendimento, né? Curadoria é a palavra-chave para qualquer inteligência artificial. Exato. Porque não adianta só você fazer. Você tem que evoluir ela ao longo do tempo. Você tem que continuar o ciclo, né? Você aprende com o resultado, evolui e vai na aprendendo ponta, e evoluindo. E vira é um ciclo virtuoso. Né? Exato. E, sobretudo, porque vai ser a personalidade da empresa. Porque senão todas as empresas vão ser iguais. Sim. Então, sempre você quer ter uma personalidade, vai ter de cuidar como curar esse conteúdo com essa personalidade. Dando só um exemplo que a gente levou na Ambev, quando a gente estava fazendo o nosso prompt para os testes, né?
A gente estava fazendo para o SAP, né? SAP. E aí a gente verificou que não estava tendo uso, né? Aí a gente foi identificar por quê. Porque as pessoas escrevem SAP, SAP for HANA ou o nome do projeto Aurora. Então a gente teve que treinar nosso IA, o nosso chat, para ele identificar que as 4 formas é a mesma coisa, e está se referindo ao mesmo assunto. E aí vem para essa parte da personalização. Quando a gente vai, por exemplo, marca de cerveja, litrinho, litrão, lata, latinha, latão, né? E assim vai indo para as regionalizações, né? Exatamente. E aí, falando em regionalização, acho que a gente ainda tem um outro setor que é bem impactado também, acredito, com a IA, que é o supply chain. Né? Ele deve ter bastante impacto nas operações. Não sei se vocês conseguem comentar um pouquinho sobre o assunto, mas deve ter bastante impacto, casando até com a questão do marketing e tudo mais, né? O supply chain, quando você fala do content supply chain, né, você está falando ali da jornada de um conteúdo. Eu costumo dizer que conteúdo vale ouro, né? Porque o conteúdo ele é o átomo da comunicação, do marketing e das vendas, né? Botando tudo no mesmo balaio. No fim, você precisa, como a gente falou, se comunicar para vender, para convencer, vender um produto, um serviço e trazer. Então, quando você fala do Content Supply Chain, ele é a jornada, end-to-end, né? De você fazer o lançamento, o time de produtos vem e te pede olha, vamos botar um produto novo, sei lá, uma empresa do ramo financeiro. Vou lançar um produto novo para o nosso cliente de agência bancária. Pede para o marketing tem que criar uma campanha com a agência dela, aí essa campanha está pronta, ela tem que ir para o mercado, não, vamos botar no mercado. Como que vai fazer? Eu tenho 40 canais que eu tenho que ativar, como é que eu vou para 40 canais? Né? Eu tenho que falar de omnicanalidade, então eu tenho que botar os 40 canais ao mesmo tempo, com a mesma cara e a mesma mensagem. Aí você começa a falar de personalizar e hiperpersonalizar cada um dos 40 canais, ou seja, são 10, 20 segmentações para cada canal. No fim, um produto virou 50 mil conteúdos que precisam ser produzidos. Então, esse end-to-end, o Content Supply Chain, ele é diretamente hoje impactado por falta de capacidade de você chegar no final de um jeito que não seja generalista, né? Mandando o Burger King das 6 da manhã para uma academia. Indo para academia. Exato. Então, nesse aspecto, a inteligência artificial, ela traz a eficiência que é necessária. Ela te permite produzir mais com um esforço menor, né? Uma redução de custos gradual, né? E te permite olhar para a sua segmentação de um jeito mais delicado. Te permite você até segmentar mais em muitos casos. A gente tem casos hoje com empresas do ramo de telefonia, temos casos com empresas do ramo bancário, nos quais a gente vem já, como NTT, produzindo conteúdos com times criativos, como, né, uma agência poderia fazer, mas muito baseado no uso da inteligência artificial. E isso faz com que a gente tenha um ganho, né, e uma eficiência muito grande. Uma eficiência, ela numericamente, ela ultrapassa 30%, 40% de eficiência. Então, você produz 30%, 40% mais conteúdos do que um time normal, criativo, poderia fazer. E isso lá na ponta te permite ir mais longe. Bom, muito bom. Bom, a gente passou aqui por vários casos de uso, né? Mas a gente sabe que implementar isso também é um grande desafio, né? Quais os principais desafios que as empresas enfrentam na visão de vocês para a IA generativa? E também como a NTT Data tem auxiliado seus clientes nessa fase de implantação? Eu acho o principal... Vamos falar o que não é o desafio primeiro. Ótimo. O que não é o desafio é a tecnologia. E todo mundo põe a tecnologia como desafio, não tem profissionais. Evidentemente, falta de profissionais sempre é um desafio, mas IA generativa é uma tecnologia simples e que é rápido você formar pessoas. Você não vai demorar muito tempo em conseguir formar pessoas. Então, o principal desafio que a gente acha hoje em projeto real com clientes é a gestão da mudança. É como realmente a gente consegue que a equipe de negócio, que a equipe de operação aceite essa IA. E como fazemos muitas vezes que as equipes de TI entendam que a gestão da mudança é importante. Então, vou por um exemplo. Um cliente, a gente pegou o call center do cliente e a gente criou um assistente, um chatbot, para o atendente. Então, o atendente tinha um buscador tradicional tipo Google, onde ele buscava as informações, e a gente trocou por um chatbot, onde as pessoas podiam interactuar, fazer perguntas diretamente e ter uma resposta específica, sei lá. O produto X, que condições, que preço tem, e em lugar de eu
ir no buscador, olhar aí o quarto documento na lista, abrir o PDF e buscar o texto para responder ao cliente. Não, eu escrevo e tenho a minha resposta exata. E a priori, a gente fez um pequeno piloto com as 10 melhores pessoas do call center e foi maravilhoso. E a gente avisou, falou, bom, a gente acha que precisa fazer formação para o restante do call center e precisa olhar esses conteúdos, porque essas 10 pessoas são as melhores e possivelmente o conteúdo não está tão bem como vocês pensam. Toda a base de processos, informações lá para dar suporte no call center. E evidentemente a gente pegou o projeto, expandiu para 50 atendentes e foi um desastre. Foi um desastre? Desastre total e absoluto. Olha! Foi o primeiro projeto que a gente pôs em produção. Foi o primeiro deploy. Foi um desastre por quê? Por duas coisas. Uma coisa era as pessoas continuavam querendo usar o chatbot como usavam no buscador. Então a pessoa, em lugar de fazer uma pergunta com contexto, ela ponia uma palavra e ela sabia que ela ponia a palavra X e que na quarta linha do documento ele abria e estava lá o PDF e ele sabia em que parte do documento estava e procurava a resposta. Então a pessoa queria que, ponendo a palavra, aparecesse a resposta. Então, não tinha como, e a generativa precisa ter um contexto para dar uma resposta. E tendo esse contexto, a resposta vai ser super precisa e você vai conseguir até reperguntar, mantendo o contexto da conversa. E o outro era o conteúdo. Evidente, o conteúdo que não tinha qualidade correta. Então, temas como, sei lá, um exemplo que vou supor, eles reclamaram que o atendente fez uma pergunta e o cliente estava reclamando de algo. E no documento estava escrito, bom, se o cliente continua reclamando, liga para o órgão regulador. E estava lá o nome do órgão. Mas que no documento estava escrito isso. Estava escrito isso. Aí eu falo, não, isso não, a IA generativa não pode falar isso, não pode responder isso. A gente fala muito de base de conhecimento, né? Porque quando você usa uma inteligência, vou usar o ChatGPT, por exemplo, né? Um exemplo que todo mundo conhece. São 3 etapas, né? Você constrói aonde a informação está, você faz um pedido de um prompt e você tem uma resposta. Então, quando você faz o pedido do prompt, o ChatGPT vai fazer o quê? Hoje, ele busca na internet, aberto, uma informação, as informações disponíveis, olha para a sua pergunta e gera um conteúdo, uma resposta para você. Isso é o natural. Quando você fala de base de conteúdo, ali mora o segredo. Por quê? Quanto mais assertivo você é, a gente fala, por exemplo, né, a gente estava citando marketing, né? Vou usar um exemplo de área jurídica. Tem um cliente nosso, né, um cliente da área financeira, que a área jurídica dele resolveu adotar a inteligência artificial. Né? Em que sentido eles fizeram? Eles têm hoje um volume muito grande de processos que são abertos por clientes contra essa empresa. E muitas vezes eles não conseguem acompanhar todos os processos e perdem mais da metade dos processos na justiça porque eles não conseguem estar presentes na hora de fazer a averbação com o juiz sobre aquele processo. Ou seja, não conseguem mandar um advogado ao fórum para acompanhar aquilo. Por quê? Porque eles não conseguiam ter a visibilidade. São mais de 20 mil processos por mês. Ok. Criaram uma camada de inteligência artificial para quê? Para buscar no diário oficial todos os processos, fazer o cruzamento de dados, buscar, só olhando o texto, um OCR e a inteligência artificial trazendo a informação, ranquear por data, quais são os processos mais complicados, a data na qual vai e trazer uma informação de priorização, onde você tem que estar, em que momento você tem que estar. É uma coisa tão simples, se você parar para pensar no que a IA nos entrega como evolução neste momento, mas ao mesmo tempo reduziu em quase 80% o no-show deles para esse tipo de processo. Então, assim, você fala, cara, é uma coisa tão pequena, mas que com 3 minutos de programação você consegue ter um direcionamento que te move o ponteiro, porque eles estarem lá significa que eles não perderam tantos processos e conseguiram reduzir o custo deles com isso. É só um exemplo. Isso. E aqui estamos falando de exemplos pontuais. Agora, quando eu sou uma organização e eu quero que todas as minhas áreas comecem a implementar casos de forma contínua, constante, o desafio
multiplica Aumenta muito, né? sem pensar nos riscos. Uhum. E a generativa é genial, é muito boa, mas mal implantada é uma bomba. Sim. Então, já tem caso, por exemplo, que a gente ha visto na mídia, de empresa que criou um assistente virtual para consultar contratos para os clientes finais e uma pessoa conseguiu aceder a contratos de outras pessoas, porque realmente o dado não estava bem perfilado, né? bem perfilado. E um problema que temos é que a IA generativa utiliza dado não estruturado. E apesar de todas as empresas ter feito um trabalho muito grande, estruturando dados, criando data lakes, fazendo governança de dados, o dado não estruturado, ninguém estava olhando. Uhum. E a generativa realmente, ela vai usar sempre dado estruturado, dado não estruturados, essa fonte dela, e vai fazer que as empresas cada vez tenham mais dado não estruturado. E as empresas não estão preparadas para isso. Então, tem aí um tema de governança, de processos, de controle de riscos. Como eu me estruturo, os clientes o que nos perguntam é como eu me estruturo para fazer uma adopção generalizada de IA generativa sem risco. Como eu consigo recolher seus benefícios sem ter os impactos negativos. E aí a parte tecnológica é um ponto, dentro de uma plataforma tecnológica, mas é um ponto. Tem todo um contexto de governança, de estratégia dentro da empresa, de priorização de casos de uso, de governança, governança do dado. Então, tem LGPD. Tem LGPT, os riscos de negócio também, né? LGPD, porque os dados, eles nem sempre eles podem ser usados. Nem sempre, exato. Tem que ter uma governança desses dados, sim, né? Sim, e você tem que ter uma visão muito de ecossistema fechado, você tem que ter a sua cloud, você tem que ter todas as camadas de proteção, privacidade muito bem setadas, para que você não corra risco, né? Esses riscos que o Kili está falando aqui, eles são os riscos que qualquer segmento corre, porque você sempre tem uma camada de dados que é sensível. Que é sensível. E aí tem um equilíbrio super importante que é se eu fecho tudo e tento controlar tudo, as áreas de TI, áreas de negócio vão deixar portas, como toda a vida fizeram, para usar a tecnologia. E a generativa é muito fácil de usar. Então, como eu consigo criar essa área, mas que não seja uma área de proibição? Que seja uma área que facilite a vida, que as pessoas acreditem. Se eu vou por os meus processos corporativos, vai ser o certo e vai ser mais fácil para mim e vou a cumprir o que tenho de cumprir. Então aí está um pouco do equilíbrio da mágica da coisa, né? O que está vendo muito não é tanto a criação de uma área nova, sino como a gente consegue fazer um hub, um lugar onde se reúnem diferentes capacidades da organização para criar essa visão e a partir daí conseguir fazer a escalada da IA generativa na organização. Você fomentar a adoção é o futuro para qualquer empresa. Né? Puxa, tem que tomar os cuidados? Tem que tomar os cuidados. Tem que pensar muito bem? Tem, mas a adoção ela precisa ser, porque ela faz parte da trilha de inovação de hoje em dia de qualquer empresa. E tem um ponto que eu achei muito legal, que assim, primeiro você tem que entender muito bem o problema que você quer implementar uma inteligência artificial, né? Quem é a pessoa que vai ser afetada, qual o valor que eu vou trazer com isso, quais são os riscos que eu vou ter com isso também, que dados que eu vou precisar usar, qual vai ser o impacto, qual o roadmap disso, quando que eu vou ter esse ROI, né? Porque a área financeira também é uma área muito importante quando a gente vai investir. Então não é simplesmente colocar uma inteligência artificial e resolver os problemas, né? Muitas vezes a inteligência artificial não vai resolver. E não vai resolver, né? E aí você tem que entender se vale a pena ou não. Exato. Se faz sentido ou não. Exato. Tem um ponto muito importante que é o seguinte, a IA nunca ha sido bem vista por áreas de TI. Tá? Eu levo muitíssimos anos trabalhando com IA e sei como é. Por quê? Porque são métodos diferentes. A IA, a parte da IA generativa ser muito boa e muito inteligente, o método de implantação continua sendo um método de implantação que é um método de implantação científico. Eu preciso fazer um pequeno teste, um piloto, um MVP, né? E ir iterando. Eu não consigo chegar e fazer um plano como um app. Vou fazer um app, eu faço aí o meu desenho do app completo e eu vou implantar. Talvez depois não tenha nenhum engajamento, mas eu vou conseguir entregar. Com IA a gente não sabe se vamos conseguir entregar. Porque a adoção é muito importante, né? Mudar a cultura das pessoas usarem uma nova tecnologia também é muito importante, né? Ter esse trabalho, porque no plano de implementação tem que ter uma área de change manager e adoption ali junto, acompanhando. Isso é inevitável. Inevitável, né? Porque você tem que
convencer, você precisa treinar, você precisa provar por A Passar mais confiabilidade, B, né? E as pessoas, é aquela coisa assim, a grama do vizinho é sempre mais verdinha. Então, assim, puxa, deixa eu ver o coleguinha usando bem. Ele usou bem, eu vou usar também, né? Verdade. Não tem jeito, isso é o ser humano. E é curioso, a gente como consultores percebe muito nos últimos meses as áreas de negócio querendo fazer projetos e era de TI falando Segura. segura, Veja vamos bem, fazer assim melhor, bota no outra próximo forma. fiscal, né? Bota no PUA, né? Pro próximo ano. Vai no PUA do próximo Não acontece em ano, é isso todos os lugares, mas a gente nas circunstâncias que vemos Acontece, né? bastante. Aí falando até em futuro, né? O que vocês veem de tecnologia de Generative AI nas empresas no futuro? Vocês veem alguma inovação ou acreditam em alguma inovação que vai moldar o mercado nos próximos, digamos, 5 anos? Se falamos da plataforma em si, podemos falar do negócio, podemos falar da plataforma. Vamos falar da plataforma. Vamos falar os dois, né? Vamos falar de Vamos plataforma falar e dos dois. negócio. Primeiro vamos Bom. falar da plataforma. A parte da plataforma, a gente vem de toda uma transformação de microserviços, que ha moldado as organizações e como a gente trabalha hoje e cria arquiteturas. O seguinte passo natural vai ser que esses microserviços, muitos deles vão ter embutidos IA generativo. Então a gente vai começar a ver agentes de IA generativa dentro da organização em todos os cantos. Então vou ter um agente de recomendação de produtos, vou ter um agente de pricing, vou ter um agente que vai solucionar dúvidas para o cliente, vão começar a aparecer centros de agentes que são APIs que vou ter lá, que vou consultar e essas APIs vão ter por atrás IA generativa. E aí a gente aparece o que a gente chama de plataformas de IA generativa agêntica AI. Isso é um pouco o que a gente já está vendo que está começando a aparecer. E isso aparece tanto de uma visão de serviço ao negócio, como de uma visão de cuidar da minha plataforma tecnológica. Então, os ciclos de DevOps vão começar a ter agentes de AI para fazer testes, para fazer validação, vão haver correções automáticas de incidentes. Então, vamos a começar a ver um monte de agentes dentro da nossa plataforma tecnológica que comecem a atender esses problemas. E aí, o desafio que aparece está muito relacionado com esse monte de dados que a gente vai ter de trafegar de um lado para outro para que os agentes consigam funcionar e todo o controle que a gente precisa para que isso funcione da forma correta. Isso é onde vai a começar a chegar os desafios nos próximos anos. Muito legal. Essa parte dos agentes é uma parte que, se a gente pudesse ficar 1 hora falando sobre isso, eu ficaria, porque eu acho muito importante essa parte dos agentes que você comentou. Porque eles têm que estar muito bem treinados, muito bem orientados para poder fazer toda a conexão acontecer, né? Se eu vou ter um adaptive card, se eu vou ter um call to action, se eu vou ter alguma ação, ou se eu vou só simplesmente responder uma dúvida da pessoa, é o agente que vai ser importante, né? Eu acredito que vai ser um processo natural, que a gente está começando a ter agentes. A gente já vê nas organizações que começam a aparecer agentes que fazem coisas. Se lá tem um agente que eu consigo ir lá conversar para ele para planejar as minhas férias. Tem um agente que me permite abrir uma vaga de emprego no LinkedIn. Exato. Então, a gente vai fazer coisas bem simples. Essa semana eu usei um agente para encontrar a melhor tarifa de passagem aérea para mim. Olha ali, ó. E ele achou, viu? E achou. E deu certo. E deu certo. Então, esses agentes, a gente vai começar a coordenar eles. E de forma natural vão começar a aparecer agentes bem mais complexos. Não, o legal é quando você começar a trazer o agente para coordenar os outros agentes. Eu quero coordenar as minhas férias. Um agente vai buscar o hotel, um agente vai buscar a passagem, o outro vai ver o melhor passeio, o outro vai ver a meteorologia, o outro vai dizer, vai ter furacão. De fato, os casos que a gente tem já temos casos de multi-agente. Por exemplo, na empresa a gente fez um multi-agente para a venda de produtos B2B. Então, a pessoa vai lá, fala com um WhatsApp e faz todo o processo. E tem um agente de recomendação de preço, tem um agente que recomenda ofertas comerciais, tem um agente que procura na base de informação respostas. E a gente vai coordenando todos esses agentes de forma conjunta. E também aparece um pouco a mesma discussão com os microserviços. Então, como a gente parte eles? Porque eu poderia fazer um agente que faz tudo. Mas a gente acaba fazendo é dividindo em por pequenos, partes, né? Mini agentes, né? Essa convergência com a arquitetura de bus de microserviços e as conversas que a gente tinha uns anos atrás. Eu vou colocar uma pimentinha aqui. Assim, você perguntou, a primeira pergunta é assim, puxa, como você vê daqui a 5 anos? É difícil a gente ver daqui a 5 meses, mas vamos olhar para daqui a 5 anos, né? Uma tecnologia como essa muda a cada minuto, mas minha visão de futuro, e é minha pessoal, né? Eu acho que cada vez mais a IA vai ser democratizada, a adoção vai crescer rapidamente, porque não tem outro caminho, né? Ela veio para ficar.
E ela vai balizar muito todos os players, concorrentes de qualquer segmento. O que vai fazer com que eles tenham que ser cada vez mais inteligentes, mais estratégicos. Porque o consumidor, ele é o mesmo. E ele vai ser impactado da mesma forma. Todo mundo vai estar apto a personalizar, hiperpersonalizar, cada um na sua velocidade, mas no fim todo mundo vai ser capaz de chegar lá, que a inteligência artificial é para todos. Então a diferença vai ser assim, qual é a estratégia que eu vou usar para me diferenciar? Eu acho que essa visão de usuário first, né, client first, ela vai ser cada vez mais forte e vai ter que ser cada vez mais forte na cabeça dos times de negócio, na cabeça dos estrategistas, porque a tecnologia vai permitir que todo mundo chegue lá. Você não vai ter mais uma discrepância como a que você tem hoje. Aí a diferença vai estar assim, quem vai ter o melhor poder de convencimento? Convencimento, né? Entender as tecnologias e como usar elas a seu favor. Conhecer, né? O seu cliente, descer cada vez mais no detalhe para que você realmente seja cada vez mais assertivo de forma rápida. Um ponto importante que você falou é o preço de entrada em um negócio, o preço de entrada a desenvolver uma solução desce muitíssimo. Eu não vou precisar mais ter super especialistas tecnológicos para criar soluções. Exato. Não vai precisar mais programar como a gente fazia até faz nada. Exato. Então, democratiza em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então, vai fazer que o critério humano, a criatividade humana, ao final seja mais importante. Ainda que ela seja criativa, o que faz a diferença, ao final, é o consumo humano que ela tem. Essa é outra discussão também eterna. Falar o quão a IA é ou não criativa. É outra. Talvez é o próximo podcast a gente pode falar disso, né? Porque esse aí é um tema bem grande. Dá bastante insight. E ele é um tema grande e é um tema bem assim, difícil. Difícil. Vamos chegar ao ponto, o que é ser criativo? Então. O que é ser criativo? A gente vai começar a falar. A gente vai começar a filosofar. O que é ser criativo? Pra a gente começar a falar da IA. Ser ou não ser? Nossa, o papo tá muito bom, tá muito legal. Eu acho que, nossa, a gente poderia ficar muito tempo falando, porque esse tema realmente chama atenção e empolga e a gente tá falando, né? A gente tá caminhando pro final do nosso podcast. Mas eu gostaria que vocês pudessem deixar para as empresas que ainda não adotaram a Generative AI, que ainda não sabem qual passo dar, o que fazer, por onde que eu começo. Se vocês têm um conselho final para dar para essas empresas, qual seria o primeiro passo estratégico para as empresas que querem adotar a Generative AI, mas ainda não adotaram? Para mim, tudo começa por identificação de casos de uso. Na IA, o átomo básico é casos de uso. Então, não existe vou fazer a minha plataforma de IA e depois vou ver o que faço com ela. Isso com IA não existe. Primeiro identificar os casos de uso. E a partir daí eu preciso primeiro experimentar, conhecer, provar e a partir daí sim definir uma estratégia de como vou implantar essa tecnologia dentro da minha organização. E essa estratégia é uma estratégia tanto de tecnologia como de negócio, uma estratégia conjunta. E aí, como falávamos antes, um pouco definir como uma estrutura e como atendo todo esse ciclo, que vai da tecnologia, a organização, a processos, a controle de riscos, a gestão dos dados. Então, como consigo ter uma visão um pouco de tudo, da cadeia end-to-end. Eu diria que, assim, vistam a capa do super-herói, se encham de coragem e testem, porque quanto mais rápido a gente testa, mais rápido a gente erra, mais rápido a gente corrige, mais rápido a gente acerta. Então, a inteligência artificial, ela muda a todo minuto. Se você for esperar para mexer, para fazer, para adotar, você vai ficar para trás, porque sempre quem testa primeiro chega na frente. Não tem o receio do testar, né? Acho que aí tem um ponto importante que você falou, que é começar já, não dá para guardar. Em realidade, a IA generativa é uma API que eu amanhã troco por outra. Então, eu de menos. Plataforma de IA generativa é muito simples. Então, o importante são os meus dados. Se eu amanhã quero mudar um fornecedor por outro, quero mudar um modelo por outro, a gente está fazendo muitas plataformas, inclusive multi-cloud, onde eu consigo brincar na mesma plataforma com diferentes IAs, com diferentes visões e criar soluções sem nenhum tipo de problema. Então, essa barreira de entrada de, como sempre, não vou aguardar que os outros façam, para depois eu fazer, com IA generativa para mim não funciona. A IA generativa já faz 1 ano e meio que temos um ecossistema de soluções super robusto
e que cria valor. Então não dá para ficar aguardando a ver que aparece amanhã. Tem de começar a fazer já e vai ser um processo iterativo. Você vai mudando coisas, vai errando, vai trocando, vai acertando e vai fazendo o seu caminho. Isso aí. Ó, anotaram, pessoal, se não anotaram, deem um reboot lá, voltem ali, anotem de novo essa dica que é muito importante. Replay, retorna, volta, porque eu acho que o teu caso ali de user case, entender exatamente todo o ponto, todo o problema, e o testar, casa muito os dois, né? Não adianta ficar esperando, a tecnologia muda a todo momento, o pessoal começou a se acostumar com o ChatGPT 3.5, já tem o 4, que é muito mais avançado em tecnologia, em respostas de dados, né? E tenham certeza da governança de dados, né? Tenho certeza dos dados que vocês estão usando, né? Tudo mais. Bom, gente, muito obrigado por essa troca de ideias incríveis. Aprendi muito com vocês aqui, né? A gente vai trocar mais ideias depois. Tô louca para gravar mais um podcast com vocês, mas infelizmente está acabando, né? Agradeço a participação da NTT Data, foi um prazer conhecer vocês. Até a próxima. Né? E vocês que estão ouvindo a gente, que querem conhecer um pouquinho mais, olhem nossas redes sociais, olhem Ambev Tech, procurem a NTT Data também para estar conhecendo um pouco mais das tecnologias e dos cases de sucesso que eles estão apresentando. E até a próxima. Obrigada. Valeu, gente. Muito obrigada para vocês. Obrigado, Cris. Tchau, tchau.